Muito obrigado a você que está sintonizado conosco aqui no Farol de Limeira. Mais uma edição começando a partir de agora. Contato com José Antônio Encinas, aqui no nosso programa, trazendo muitos assuntos. E começo a bater papo com ele com a minha tradicional saudação. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa. Encinas, você chegou a pegar a época do linotipo, não pegou? Ou não? Peguei sim, Beto, peguei sim. Eu estava acompanhando aí, me lembrando, né, dessa sua informação, né, que você passava para os jornalistas mais jovens, né, e era preciso, né, ter ali uma percepção sobre a importância das manchetes. E essa informação que você passou, né? E se o Papa morrer na semana que vem, né? É. Eu me lembro bem dessa sua argumentação e acabava concordando, porque realmente, né? Você tem que saber como vai colocar, qual importância que você vai dar para determinadas manchetes, né, Beto? E Exato. nisso eu concordo com você. Você precisa realmente guardar ali aquele corpo maior para realmente dar numa manchete que mereça aquele tamanho das fontes, né, Beto? Não, e você sabe que eu vou até agora aproveitar para contar um caso que aconteceu agora pela manhã. Eu fico aí pesquisando vários portais, etc. E depois de uma leitura jornalística que eu faço de tudo, eu me atrevo a dar uma olhada nas curiosidades, né? Que normalmente aparecem. E hoje tinha uma informação que me chamou a atenção, que pela primeira vez a garota de Ipanema revelou a idade dela, né? A sua idade. E eu falei, nossa, primeira vez que ela fala, é impossível isso, né? Aí, claro, fui chamado, fui atraído pela manchete, cliquei para ver. De fato, sobre ela, realmente, tinha muito pouco. Que ela revelou que tem 78 anos, uma coisa assim. Mas, quando eu fui ver, na verdade, era uma propaganda de um médico que supostamente indicava para ela uma hidratação natural. E aí você clicava lá para participar de um vídeo onde você aprendia como é que era a hidratação da pele, no caso da Elô Pinheiro, que é a eterna garota de Ipanema. Então você vê, é óbvio que depois que eu percebi que era uma pegadinha comercial, eu só fiquei com a informação da idade mesmo, Zé. Mas você vê, o título é tudo, né? A manchete é tudo para nos atrair, né? Inclusive na Ah, internet. sim. Inclusive na internet, né, Beto? Quando a pessoa é muito conhecida ou muito querida, né, pela população, né, Beto? A Elô Pinheiro foi musa, né, Beto, da Bossa Nova, né? As canções maravilhosas aí, inclusive a própria Garota de Ipanema, que é cantada no mundo inteiro, né, Beto? Conhecida no mundo inteiro, então ela ficou famosa e por isso que a idade dela, como você mencionou, realmente reflete, porque ela foi musa na época ali final dos anos 60, né, Beto? Começo dos anos 70, em que ela era a garota de Ipanema. E quando a música foi feita, Beto, se eu não me engano, ela tinha ali por volta de 15 anos de idade, né? Era uma jovem, uma adolescente, quando a música foi escrita, né? Então, realmente é isso, Beto. A gente vai muito também em cima do nome da pessoa, né? Se é uma pessoa querida, uma pessoa famosa, né? A gente acaba buscando ali ler aquele conteúdo, né? Mas às vezes você se interessa mesmo é só saber da pessoa, como ela está, né? Exatamente, exatamente. Esses dias mesmo teve uma outra postagem da idade do Ronivon. O Ronivon está com quase 80 anos também, quer dizer, então Sim, aliás, essa faixa dos 80 anos, né, está chegando aí para muitos ídolos da música popular, né? Enfim, é uma idade bonita e isso comprova também a longevidade na Ensinas, como o ser humano está, em boa medida, sendo mais longevo, né? com certeza, né, Beto? Nossos ídolos estão envelhecendo, né? Assim como a gente, né, Beto? Pelé aí acima de 80 anos, Roberto Carlos, né? Silvio Santos chegando a 90 e poucos anos, né, Beto? Então, realmente, né, os nossos ídolos vão envelhecendo, assim como a gente, né, Beto? A gente se recorda aí dos áureos tempos da nossa juventude, né? E agora você percebe que a boa qualidade de vida, né, Beto? Os avanços na medicina fazem com que essas pessoas tenham aí uma boa qualidade de vida, mesmo com a idade um pouco mais avançada, né? Você que já foi bancário no começo da sua carreira profissional, se você continuasse como bancário hoje,
você fazia, melhor dizendo, alguma atividade que hoje desapareceu em Sinas? Ah, sim, Beto. Quando eu comecei no banco, né? Eu entrei no banco, Beto, em 1985. Eu era contínuo, né? A Ah, função mais simples e sim. mais, assim, menos com a necessidade de menos qualificação, né? Porque você vai começar a aprender, né? Aham. Ao trabalhar como contínuo, né? E eu me lembro, inclusive, Beto, vou até contar rapidinho, né? Quando eu fui contratado, foi o Banco Safra que estava vindo para Limeira e eles fizeram ali uma seleção, né? Colocaram aí um anúncio e, Beto, apareceram assim centenas de interessados em trabalhar numa agência bancária que viria para Limeira. E havia, lógico, vagas para caixas, vagas para pessoas assim auxiliares já administrativos, gerentes, para todos, né? E para contínuo, Beto, tinha 3 vagas, né? E eu era desses 3 candidatos aí e haviam mais de 100 interessados, Beto. Realmente foi um processo seletivo e eu acabei sendo selecionado, Beto, pelo fato de, como patrulheiro, né, já com 12, 13 anos de idade, eu ter trabalhado no Banco Itaú. Né? Isso fez com que eu tivesse ali, né, um certo destaque entre todos os candidatos, porque eu já tinha um pouco de experiência na atuação como bancário, né? E isso fez com que eu fosse um dos 3 selecionados e ali eu comecei a minha carreira como bancário, Beto. Depois eu cheguei a ser chefe de seção, né, caixa, mas eu decidi depois, né, fazendo o curso de jornalismo durante esse período, acabar me tornando jornalista aí antes de galgar outros postos, né? Eu poderia ter chegado, né, a gerente e tal, mas eu preferi, né, atuar dentro da profissão que eu havia escolhido, né? Enquanto eu trabalhava ali, eu fiz também o curso de jornalismo e acabei optando por ser Ah, jornalista desde 1992. que bacana, que história bonita. Aliás, também poderia ter chegado ou não, né, Sinas? Porque o que a gente menos vê em Sim, agência bancária hoje em dia é gente, né? exato, Beto. E na época a gente já tinha esse alerta, Beto, porque quando eu trabalhei em banco havia, se eu não me engano, mais de 500 mil bancários no Brasil, né? Aham. Mas naquela época, Beto, eu também fui responsável ali, trabalhando no Bamerindos, né, pela implantação do sistema de caixa eletrônico. Estava começando já, no comecinho dos anos 90, Beto, a implantação dos caixas automáticos, né, que a gente hoje encontra em todos os lugares. E ali já havia essa percepção de que os bancos seriam aí cada vez mais automatizados e você não teria tantas oportunidades de ficar no banco e crescer, né? Então, ali eu também já optei por isso mesmo fazer o curso de jornalismo e depois me tornar um jornalista. Mas hoje em dia deve ser muito menos bancários atuando aí do que naquela própria época aí dos anos 90, Beto. E lembrando que anos atrás, né, os bancários, me lembro muito bem disso, né, os bancários acabaram desenvolvendo, por conta dessas ameaças, dessas pressões, aí, várias síndromes psicológicas, né, Sinas? Isso aí acometeu vários bancários também, né? Muita pressão. Muita pressão, Beto. Na época já existia isso, porque além do seu trabalho normal que você tinha que fazer, de fazer bem feito, Beto, você era obrigado já naquela época a vender os produtos do banco, né? Exato. Você tinha ali uma meta mensal de vender seguros, você tinha que vender títulos de capitalização, ou seja, você, além do seu trabalho normal, né, do dia a dia, você ainda era obrigado a cumprir as metas do banco. Ou seja, realmente era uma pressão enorme já naquela época, né? E imagina depois disso, né? Em que foram reduzindo, né, a quantidade de funcionários, aqueles que permaneceram, com certeza, tiveram que se sujeitar a todas essas pressões, Beto. Nossa, eu tô me lembrando, sabe do que agora? Da agência Aspa, que tinha lá no centro. Você lembra dessa agência? Era de poupança, né? Lembro, Beto, meu pai era um dos clientes, né? Todo mês lá ele tinha a poupança aspa, né? Que ele Isso. depositava ali um dinheirinho e tal, e as pessoas até concorriam a algum prêmio, alguma coisa assim, mas depois a agência fechou e muita gente perdeu dinheiro com aquela poupança É, aspa, né, Beto? exatamente, bem lembrado. Fechou mesmo, fechou mesmo. Ah, muito bom. Bom, Ensinas, ocorrências que envolvem tráfico de drogas e tal, a gente infelizmente até que vê sem se espantar muito, mas quando envolve mulheres, aí a situação é diferente, né, Ensinas?
É verdade. Olha só que situação, Beto. Nesse último final de semana, duas mulheres tentaram entrar com drogas, Beto, no CDP aqui de Limeira. E elas acabaram flagradas e agora vão ter que cumprir pena também, Beto. Vão ficar presas, né? Já estão presas por tráfico de drogas. Elas tentaram entrar com drogas num estabelecimento prisional, Beto. Veja bem, então, ó, essas duas mulheres, então, elas tentaram entrar com drogas no último domingo, agora, que era o dia de visitas, lá no CDP de Limeira, que é o Centro de Detenção Provisória. Uma das mulheres, Beto, de 23 anos, ela era companheira, né, de um dos detentos. E ela foi flagrada, Beto, naquele scanner corporal que é feito ali na entrada do presídio. E ela carregava uma porção de maconha. Já no segundo flagrante, Beto, minutos depois, né, uma outra moça, essa ainda mais jovem, de 20 anos, ela é irmã de um detento, ela estava tentando entrar, Beto, com 20 micropontos de LSD, né? São drogas sintéticas, né, como as pessoas sabem. Em ambos os casos, Beto, as drogas estavam ali escondidas no cós da calça, né, e foram flagradas ali pelo scanner. O que aconteceu, né? As duas acabaram sendo aí presas em flagrantes pelo delegado Dr. Siddhartha Carneiro Leão e foram encaminhadas, Beto, lá para a cadeia feminina de Mogi Guaçu. E um outro caso, um terceiro caso, lá no próprio CDP, Beto, aconteceu na sexta-feira, né? 2 dias antes. Um detento, Beto, que ele já tem ali aquele privilégio de trabalhar e depois voltar para dormir no presídio, Beto, ele tentou voltar com drogas ali dentro de um, estava na calça, né, que ele usava ali por baixo do uniforme ali de presidiário, né? Ou seja, assim que ele chegou, ele também passou pelo scanner, descobriram a droga e ele agora então acabou aí sendo flagrado. O que acontece, Beto? Então, tanto esse cidadão aí, né, esse presidiário que voltava aí para o presídio depois de um dia de trabalho, tanto ele como os outros dois que receberiam as drogas, uma de uma companheira de um deles e a da irmã de outro, esses três vão ficar sem direito a receber visitas aí pelos próximos meses, Beto. As duas moças, eu falei para você, acabaram presas, né? Então é isso. Tentaram aí entrar com drogas no CDP e acabaram se dando mal, Beto. É isso aí. Então já estão no xadrez. Dois continuam, né? Só que agora sem direito a visitas. E Tá. as respectivas aí, companheira e irmã foram presas por tentarem entrar com drogas para eles lá, né, Beto? E já É. o outro, que tinha esse direito de trabalhar fora e tudo mais, né? Já agora também fica detido, fica lá na detenção, sem direito a receber visitas também, Beto. Bacana. Tá bom. Ensinas, vamos mudar de página agora. Você tem informações também sobre vacinação. Vamos lá, amigo. Isso, rapidinho, Beto. A gente tem falado muito, né? Inclusive, até o Cláudio Bontorin vai trazer mais informações hoje aí sobre vacinação aqui no Brasil. Vou falar especificamente da vacina contra a polio, né, Beto? Nós comentamos aqui já várias vezes que a adesão à vacina contra a polio está muito baixa em Limeira, Beto. A gente citou que estava em torno de 33%, quando a meta é 95% das crianças vacinadas, né? Bom, o que aconteceu, Beto? Desde o último dia 3, a prefeitura iniciou aquela busca ativa nas escolas, né? Ou seja, o pessoal lá da secretaria vai até as escolas, identifica as crianças que ainda não foram vacinadas, encaminha lá uma cartinha para os pais e assim que eles recebem a autorização dos pais, Beto, as crianças são vacinadas. Então veja só que interessante, desde o dia 3 até hoje, dia 18, Beto, ou seja, em 15 dias, já foram vacinadas aí nas escolas 1.291 crianças. Isso fez, Beto, com que a vacinação, né, o índice de vacinação que estava em 33%, subisse para 48%, ou seja, já estamos aí quase na metade agora, né, estamos na metade do objetivo, né, da meta da secretaria aí, que é preconizada, né, pelo Ministério da Saúde, de atingir 95%. Então, é uma boa iniciativa, Beto, e tomara que esse trabalho vai ter sequência, né, em outras escolas, tomara que os pais aí consigam entender a importância dessa vacina e vão aí aos poucos vacinando seus filhos, Beto. Perfeito, perfeitamente.
Bom, só para fechar, te cutucando onça com vara curta, o Mano Menezes falou que está com sangue nos olhos, viu? Ele está achando que vai dar, hein? Eu assisti a entrevista dele ontem, né? Ele está achando que vai dar porque ele tem que achar que vai dar, né, Beto? Ele Lógico, é o técnico lógico. da equipe, ele tem que motivar os seus jogadores. Mas é complicado, Beto, porque é assim, né? O Palmeiras tem que cometer erros, né? Muitos erros nessa reta final. Tem que perder alguns jogos. Ele perdeu 2 no campeonato inteiro, Beto. Em 32 jogos, ele perdeu 2 vezes. Ele tem que perder 3 agora em 6. Né? E outra, né? O Inter também não pode falhar, né? Porque se o mesmo que o Palmeiras perca, o Inter vai ter que ganhar os 6 jogos que tem, né? Então tem todos esses parâmetros, né, Beto? O Palmeiras está com a faca e o queijo na mão. Se vencer o Avaí na próxima rodada, que o jogo é no sábado à noite, o Inter joga no domingo, né? Já fica com aquela pressão ainda maior, né, Beto? De ter que daí tirar 11 pontos de diferença. Então é complicado, né? E o Palmeiras vai enfrentar um time, Beto, que vem de 5 derrotas seguidas, né? O Avaí realmente está descendo a ladeira. Então a chance do Palmeiras vencer esse próximo jogo é enorme, Beto. E esses times que estão descendo aí a ladeira, o único time especialista em perder para eles é o Corinthians. É impressionante como o Corinthians se complica com os últimos colocados. Ele acabou empatando com o Juventude fora, né, Beto? O Juventude que já está rebaixado aí, né? Verdade. Tá bom. Então tá bom. Sinas, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí. E amanhã a gente volta a se encontrar e vamos falar um pouquinho do jogão de bola de amanhã, né? Flamengo e Corinthians, né? Com certeza. Muita expectativa, né, Beto? Final da Copa do Brasil. Agora é jogo único, né, Beto? Porque o primeiro foi empate, agora o que vai decidir é o resultado de amanhã, né, Beto? Quem vencer é campeão, se der empate é decisão por pênaltis. Empate é pênalti direto, né, Sinas? Direto, Beto, direto. Tá. Não tem prorrogação como acontece nas Copas do Mundo, né? Nos eventos da FIFA. Quem sabe queiram jogar a responsabilidade pro Cássio, né? No Corinthians pode esperar de tudo. Eu acho que o Cássio deve estar esfregando as mãos com esse desejo, viu, Beto? Porque verdade. Nisso ele é muito bom, né? Verdade. Tá bom. Gostou da foto que nós publicamos na página de esportes aí nesse final de semana? Opa, muito bonita, Beto. Pois em sua homenagem aí. Aliás, me chamou a atenção como o Hendrick é baixinho, rapaz. Eu falei, nossa... mas ele tem 16 anos, né? Tem mais pelo menos uns 2 anos para crescer, né, Beto? Mas ele é forte, Beto, ele é troncudo, né? Ele consegue bater ali com os zagueiros. E já eu vi informações de que o Gustavo Gomes e o Luan, ele não tem medo dos dois, não, que ele parte para cima e chega a driblar os dois ali. Ele ainda tira tira um sarro aí, dá uma zoação neles quando ele faz isso ainda. Tá bom, é isso aí. Valeu. Amigo, até amanhã então. Grande abraço. Até lá. Grande abraço. Tchau, Beto.